O grande sumiço do Rimuru continua. Agora o Feldway deu as caras para mostrar o seu verdadeiro plano, cara. O maluco quer simplesmente destruir a Torre Sagrada ou a Árvore Sagrada, né? E trazer o fim para esse mundo através do Iverage. Iverage é o dragão destruidor de mundos, cara. Ele meio que quer fazer um reset em tudo. Mas se ele vai conseguir ou não, tudo é o que a história vai falar pra gente. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Benas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, a gente chegou num ponto muito crucial da história aqui. Agora, nesse momento, vai rolar o juízo final, cara. A gente já chegou a ver isso aí, falar sobre isso lá na web novel, só que lá foi bem diferente. Por exemplo, o vilão dessa parada aí, da web novel, era o Yuki, não era o Feldway. Aqui na light novel nós temos o Feldway. Mas, cara, será que o Rimuru vai conseguir salvar Tempest? Ou Tempest e os aliados todos vão conseguir sustentar essa luta? Quando que o Rimuru vai voltar? Será que ele vai ficar escondido? Mano, é um negócio que a gente não sabe o que vai acontecer. Será que ele vai conseguir ou não acabar com esse juízo final? Mas antes da gente responder essas perguntas aqui, não esquece de deixar aquele likezão, mano. Dar aquela pancada braba no like aí, que ajuda muito na divulgação desse vídeo. E se você tá aqui e apoia a Tempest, apoia o Rimuru, se inscreve no canal e ativa esse sininho, cara. Porque assim você continua sabendo tudo o que tá rolando no universo de Tensei, beleza? Então vamos lá. Bom, galera, a desavença aqui com o Dagruel já estava resolvida por conta lá do Veldora e tudo mais, e agora um intruso inesperado surgiu, a Velgrind. Ela chegou entrando no espaço sem se importar com a escuridão do arco-íris que estava rolando, como se fosse tão natural quanto a luz do dia, né? Sendo um símbolo de medo para o próprio Veldora. O próximo desafio foi revelado agora, que seria o problema da Torre do Paraíso, né? Porque a Meereen atacou a Torre Sagrada lá, e a informação começou a chocar o Veldora. O Dagruel também ficou furioso com isso. A Velgrind começou a explicar que, antecipando esse ataque aí, ela tentou reforçar a Torre do Céu ali com a barreira estelar, mas não adiantou muito, né? O alívio se espalhou entre Dagruel e os outros por conta disso, porque pelo menos ela conseguiu dar uma segurada. Depois disso, a Velgrind revelou que a Meereen e sua equipe moveram-se em direção ao próximo destino, e a discussão entre eles foi revelada com a intenção do Feldway de destruir a Árvore Sagrada. A Velgrind estava ciente disso e evacuou todos os moradores do Vazio Sagrado de Damarcânia, justamente para não acontecer esse tipo de coisa lá. A Velgrind conseguiu salvar a Torre do Céu da investida da Meereen usando a barreira estelar. Gratos com isso, eles perguntaram se a Velgrind conseguiu os salvar, né? E a Velgrind então retornou ao assunto de que não estava tudo salvo 100%, porque Iverage, o dragão destruidor de mundos, estava a caminho. Pra quem não conhece o Iverage, cara, ele na verdade não é só um cara bizarro não, tá? Ele é uma entidade bizarra de uma origem totalmente desconhecida desse mundo. Pra você ter uma ideia, ele foi selado dentro do Palácio Assustador pelo Véu da Nava, depois de ele ter causado um caos no mundo central. Só isso, só. Pouca coisa. Então não é qualquer um que poderia ter selar ele de novo. E agora, com o Dagruel fora, as defesas da Torre Celestial, ficaram muito mais fracas. É mais fácil de você atacar. Fen começou a questionar as ações da Velgrind, que respondeu ao Feldway que não queria despertar nenhum tipo de suspeita. E a revelação de que o Feldway planejava destruir a Árvore Sagrada deixou o Fen furioso. A escuridão do arco-íris começou a se dissipar nesse momento no mundo e revelou um deserto, transformando completamente uma vasta extensão verde. Ou seja, começaram a nascer plantas. O poder do Veldora causou uma transformação mais dramática do que o pretendido nessa história, e a Cidade Santa foi enterrada sob árvores e edifícios mágicos por agora. A Luminous, recém-desperta, porque voltou, né? Ela confrontava o Veldora sobre essa transformação geral. E o Veldora se sentia um pouco em perigo, né? Com relação a explicar para ela. Só que ele decidiu partir. Subindo aos céus, ele refletiu sobre toda a complexidade ali da situação e a próxima abordagem diante da Luminous. Só que a Luminous começou a resmungar, boladona, né? Porque ela percebeu que o Veldora meteu o pé, fugiu de novo. O que acontece é que quando ele viu a Velgrind, aí é que ele compreendeu toda a gravidade dessa situação. Não ia ser uma parada simples de se resolver, né? Mas apesar de lamentar por não ter conseguido evitar essa aniquilação do Rimuru, a Velgrind optou por se ocultar para proteger os habitantes de Dagruel. Todos os gigantes, né, que estavam na ajuda dele. Isso, ela estava acreditando na possibilidade do retorno do Rimuru. A Velgrind então começou a explicar a situação para Luminous, que concordou em aceitar todos esses refugiados. Mesmo imobilizado, Dagruel também conseguia se comunicar e trouxe algum certo alívio para eles. Mesmo que a cidade tenha resistido bem, a periferia estava em péssimo estado e qualquer hora ia cair. Ele até pensou que a reconstrução seria algo desafiador sem a compensação do próprio Dagruel, mas a vitória significava sobrevivência para eles. Então, mano, é aquilo, né? A gente precisa sobreviver. A Luminous então liberou a recepção dos refugiados, evitando uma grande confusão. Os habitantes da Cidade Santa foram todos dispersos ali para abrigos subterrâneos
subterrâneos das catedrais, porque é aquilo, né, tinha tipo bunkers feitos lá embaixo pra galera ficar. E numa reunião mais estratégica com a Velgride, Luminous, Canter, Ultima, Xion e os filhos do Dagruel, eles começaram a planejar Tether, Iverage e os Cryptídeos. Só que isso seria um grande problema, tá? Eles reconheceram a ameaça do Iverage, e a Velgride propôs uma defesa mais séria do que o normal. Como assim? Pois é, a Luminous compreendeu a situação e decidiu lidar com os Cryptídeos enquanto a Velgride defendia o planeta. Só que, cara, a falta de forças era um problema prático para eles ali. A recuperação milagrosa da Luminous foi influenciada, lógico, pela onda de fertilidade do Veldora, e isso foi bom. Só que ainda assim não era o suficiente. 11 membros estavam dispostos a participar, incluindo o próprio Masayuki, de Ingrácia, e a Hinata, mano. A Hinata também ia entrar nessa batalha. A atmosfera começou a refletir uma resolução para enfrentar a ameaça gigantesca, apesar de todos os riscos. A Velgride concordou, superando seus próprios receios, e a narrativa começou a mudar ali, revelando uma complexidade da situação, com os personagens se preparando para enfrentar uma ameaça mais do que global. Os membros principais foram decididos, só que o problema ainda não estava resolvido 100%. Na verdade, os problemas ainda se acumulavam mais, tá? Porque os membros foram trocados. A reunião continuou e novos membros apareceram, como a Hinata e o Masayuki, enquanto Dagruel e seus filhos partiram. A discussão ocorreu numa certa sala de conferências vazias, e chegou-se à conclusão nesse momento que mesmo reorganizando todas as forças de defesa, apenas com a elite da elite selecionada, eles não teriam força suficiente para parar o Iverage. Pra vocês terem uma ideia, cara. Julgando pela força inimiga projetada pela Velgride, cara, só alguns classificados como A ou superiores, até especializados em mobilidade, poderiam ser levados. Não podia ser qualquer pessoa. A Velgride acreditava que, conhecendo os hábitos dos Cryptídeos, por exemplo, eles poderiam lidar com eles tranquilamente. Só que a realidade era diferente, porque era muito mais difícil você reduzir a sua força física, e o único golpe direto poderia matar qualquer um deles. Então estima-se que mais de 1000 dessas criaturas estavam se agitando ali e representando uma ameaça muito maior do que eles esperavam. Sem a opção de armar uma armadilha, porque eles não teriam tempo, a estratégia seria limitar o número de pessoas que iriam, né, a só as pessoas fortes. Eles iam trazer só a galera top. A Luminous ligou pro Calgúrio, e agora juntos, né, que eles estavam, e informou que os Minis também estavam a caminho. Eles trouxeram de volta do Império o Split Body, né, menos protegido, mas qualquer coisa era melhor do que o mundo se desintegrar. O Masayuki concordou em participar da reunião também, expressando uma certa confiança numa capacidade de proteção. E a Hinata, confrontada com a crise de saber, por exemplo, que o Rimuru não estava mais ali por conta do que aconteceu, cara, ela deixou as nações ocidentais para trás e correu para a cena. Ela trouxe consigo os melhores guerreiros, limitando as defesas dos países, e a Hinata estava determinada a proteger o local para onde o Rimuru estava tentando voltar. Eles não sabiam exatamente se o Rimuru ia voltar não, mas cara, no último dos casos, acredita-se nisso. O cara não ia ser eliminado do nada, todo mundo acreditava que ele poderia voltar a qualquer momento, e não que ele talvez tivesse morrido de fato, a não ser que ele não aparecesse, tipo, pelo menos até o último momento onde... Meu irmão, até o ateu passa a acreditar em Deus ali por conta dele tá tendo o mundo sendo destruído. E a discussão começou a se centrar então numa parada anunciada ou não, a situação crítica para o mundo inteiro. Eles ficaram pensando, e aí, vamos falar ou não vamos falar? A Luminous defendeu a importância de concentrar todas as forças na linha de frente para poder controlar a ameaça da Torre do Céu. Então ela propôs informar todas as nações sobre essa crise iminente. Todo mundo do mundo, mesmo que isso causasse um desconforto à galera, eles precisavam saber o que estava para rolar. Porque senão a galera ia simplesmente morrer sem nem saber o que aconteceu. Então a Hinata concordou com isso, com essa decisão da Luminous, de informar todas as nações sobre a crise que estava se aproximando. A posição da Luminous era mais do que clara. Se eles não podiam proteger todo mundo, pelo menos, o que eles tinham que fazer? Eles deviam esperar para ver. Priorizar o uso eficiente das forças valiosas que eles tinham para poder combater direto o Iverage e, consequentemente, no final das contas, depois de segurar o Iverage, conseguir derrotar o Felden. A opinião da Luminous foi até adotada por ali, apesar de algumas dificuldades que eles enfrentariam ao unir o povo com os outros campeões. Isso seria um problema, né, podemos dizer assim. Então a Luminous estava prestes a fazer um discurso para o mundo inteiro. Só que dessa vez não tinha tempo para formalidades habituais. Ela não ia chegar lá e falar como se fosse um presidente e tudo mais. Ao invés disso, a imagem da Luminous só apareceu do nada no céu, em cima de cada país. E ela começou a transmitir uma live stream simultânea ali pra todo mundo, tá ligado? As pessoas começavam a observar, porra, sem entender nada. Do nada, um dos seres supremos aqui, mano, apareceu. Do nada, um Lorde Demônio tá aqui falando pra gente. Só que todo mundo sabia quem era a Luminous, né? Então, sem perder tempo, ela abriu a boca pra falar. E aí ela se apresentou, Luminous Valentine, um Lorde Demônio e governante de Rubérios, que era o império dela que também estava pondo todas as forças pra lutar.
Era um discurso de saudação no início, só que a revelação da identidade divina desde o início foi até chocante para aqueles que ouviram, mano. A Luminous começou a lançar as palavras mais fortes, prometendo proteger o seu povo em nome de Deus, lutando com orgulho pelo octagrama, irmão. Então assim, era um nível já que a galera já tava no desespero master. Pensa no octagrama, que são os 8 seres mais poderosos considerados Lorde Demônios aí, que vão lutar agora, estão no desespero total. Ela ainda tava com um ar tranquilo, né, porque ela não pode passar o desespero para as pessoas. Então ela começou a mencionar todos os outros Lordes Demônios também, apresentando uma imagem fluida das figuras como da última, a Santa Hinata, o Herói Masayuki, o Dragão Verdadeiro Avelgrind, que tava junto também, todos eles, para poder aliviar essa parada e lutar contra a maior ameaça existente de toda a história de TNC até agora. O discurso, apesar da sua intensidade, ele surtiu um efeito inesperado nas pessoas. Ele acalmou as pessoas no meio da multidão, no meio dessa iminente crise que estava acontecendo, o que até foi surpreendente para ela, porque não fazia muito sentido, né? As imagens projetadas, como a beleza da Avelgrind, a fofura da última, tudo isso contribuiu para a reação positiva das pessoas, porque também se fosse todo mundo despedaçado, imagina só. A Luminous continuou então exortando todos os líderes a liderar justamente, instigando coragem, trazendo para eles determinação para que eles continuassem lutando. O discurso atingiu o clímax do clímax aí, que a gente pode falar, quando a Luminous pediu uma unidade da humanidade contra a crise, cara. Ela queria que eles ajudassem. A resposta nessa hora, pensa só, numa galera legião, o mundo inteiro, rugindo, gritando, aplaudindo tudo que ela estava falando, mostrando que as unidades ali estavam de prontidão, as pessoas estavam prontas para a batalha também. Essa foi literalmente a mensagem do juízo final da Luminous, que foi transmitida posteriormente para todo mundo. E mesmo que o frenesi ainda fosse muito grande, a galera tivesse todo mundo, porra, vambora, vamos para cima, foram realizadas várias reuniões de emergência em vários países diferentes para poder discutir essa situação num curto período de tempo. Né? Porque assim, de qualquer forma, todos os chefes das nações precisavam pensar em como agir numa hora dessa. Então foi decidido que eles iam juntar a maior força possível, com o mínimo de forças, né? Ou seja, a galera mais forte com o mínimo de pessoas possíveis para serem enviados ali como reforços. Era basicamente isso. Agora, o mundo inteiro estava na luta para evitar o fim. Literalmente, tentar impedir o Iverage de dar um reset no mundo. Porque ele queria fazer isso, ele queria acabar com o mundo para ele se reconstruir tudo de novo. Felduin, né, queria fazer esse negócio. Mas e o Rimuru? Aonde é que ele tá? Bom, gente, a gente não precisa se preocupar com ele. Sabe que o herói sempre chega naquele último momento, né? Um momento bonito do triunfo, literalmente quando a gente menos espera, ele vem e salva o mundo todo. Pelo menos até então isso acontece, né? A gente já tá acostumado com esse tipo de coisa nesse tipo de história. Mas pode ser que não. Será que o Rimuru, ele vai conseguir voltar ou não? Ele tá vivo, a gente sabe que ele tá vivo. Mas o lance aqui é quando que ele vai conseguir, ou se ele vai conseguir sair da dimensão que ele tá. Acho que ele tem que chegar num nível de poder muito hard. Então me conta aí nos comentários o que você acha que pode acontecer. Será que o Rimuru vem a tempo, ele volta a tempo de destruir o Iverage e acabar com o Felduin antes que ele destrua a árvore sagrada? Para isso, como eu disse, ele tem que estar num ápice de poder que a gente nunca viu na história da Light Novel. Será que ele consegue? Na Web Novel, o cara chegou no nível hard, né? Agora a gente tem que saber na Light Novel. Mas eu vou deixar essa nas tuas mãos aí, cara. Quero que você me conte nos comentários. Valeu, família, muito obrigado por mais um videozão, tamo junto sempre e aquele forte abraço no coração de vocês e eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!